Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o retrato da bruxa do 71. Foi uma escolha um tanto quanto aleatória, né? Deixa eu só contar o porquê de eu ter escolhido a bruxa do 71. Na verdade não tem um porquê eu ter escolhido a bruxa do 71. O que acontece é que eu pretendo fazer uma parede lá no meu estúdio de Pilates. Para quem não sabe, eu sou professora de Pilates e eu quero fazer uma parede só com os personagens do Chaves, assim, no papel mesmo, né? Então, esse retrato aí que eu fiz, que eu tô mostrando para vocês hoje, vai assim, com o papel mesmo. Vou só colocar numa moldura bem simplesinha mesmo, e vai lá para essa parede que eu quero na minha sala de Pilates. E eu tinha que começar por algum personagem. E eu escolhi a bruxa de 71, assim, super aleatoriamente. Não sei por que eu escolhi ela, só sei que escolhi a referência, achei uma referência bem engraçadinha, né, pra personagem que é. E eu resolvi fazer o retrato dela nessa pose. Eu comecei pintando com um preto no fundo, um preto bem granulante, granulador, sei lá como é que fala, mas um preto que granula bastante. E depois eu fui pra pele dela. A pele, nossa, no começo fica super laranja, assusta pra caramba, mas depois a gente consegue ir consertando e disfarçando um pouquinho o alaranjado. Mas eu acho que eu devia ter feito a pele do rosto dela um pouquinho mais rosada, né? Não tão amarela, não tão laranja. E na mão dela eu consegui fazer, deixar a pele dela um pouquinho mais rosadinha. Nessa parte, né, nesse começo, a pele fica ainda fica um tantinho bem manchado, né? Mas depois, à medida que a gente vai colocando as camadas, né, o importante também é deixar secar bastante, secar bem as camadas, coisa que eu não deixei, por isso que ela ficou tão manchada assim na pele. Mas depois a gente consegue ir contornando um pouquinho e consertando essas manchas que ficaram. Quanto ao fundo, no resultado final, eu até não mostrei aqui porque eu fiz depois, né? Não filmei nem nada, mas eu passei com um amarelo por cima, porque eu achei que o preto não destacou muito. Depois dela pronta assim, eu achei que o preto não destacou, aí eu passei um amarelo por cima mesmo do preto, deu uma levantadinha na tinta preta que estava embaixo, mas ficou legal, destacou um pouco mais, porque tinha bastante azul, né, na roupa e no chapéu da bruxa, e aí eu quis tirar, aliás, eu quis colocar o amarelo, que é a cor complementar do azul, aí destacou bastante. A aquarela, gente, você precisa ter muita paciência e muita calma. Você tem que conseguir controlar bastante a ansiedade, porque no começo parece que vai dar tudo errado. Dá muita vontade de jogar o desenho fora. E isso é normal, tá? Para quem aí estiver me assistindo tem vontade de trabalhar com aquarela, calma. Se acalme, se aquieta e se tranquiliza, como já disse o seu Madruga, porque o processo é assustador e é normal que seja, tá? Porque a aquarela, ela usa muita água, e se você ficar fazendo as camadas ainda com a camada de baixo molhada, como acontece, né, no comecinho aí da pele, a gente começa a colocar já um sombreadinho já no começo com
a camada de baixo bem molhada, a tinta expande pra caramba. Claro, depende da qualidade da tinta, né? Mas as tintas boas mesmo, normalmente elas expandem bastante. E é o caso dessas tintas que eu usei. Então, vira uma bagunça, tá? Vira uma bagunça. Pelo menos o meu estilo, por enquanto, né? O meu estilo de aquarela, ele é de retrato, assim, minha maneira de pintar a pele é mais bagunçada, assim, porque eu gosto das sombras bem mescladas. Eu não acho que eu acertei 100% nos tons, mas o meu processo é mais bagunçadinho. Então, aí que a gente precisa desapegar mais ainda da perfeição, sabe? E deixa a aquarela fazer o que ela quer fazer. Então, se você começar a pintar com aquarela, é um ótimo treino para deixar de ser controlador, sabe? Porque a aquarela ela não te obedece. Ela só vai te obedecer se ela quiser fazer aquilo que você quer que ela faça, entendeu? É bem frustrante, mas é só não desesperar. Só não desesperar, só continua fazendo que no fim dá tudo certo. Eu me arrependi um pouquinho de ter espalhado tanto a tinta do rosto, né, a cor do rosto, da pele, para fora, para essa área do cabelo. Eu precisei escurecer bastante para tentar esconder ao máximo, ainda não escondi 100%, mas tentar esconder ao máximo essa mancha que ficou, tanto no cabelo quanto ali em cima na parte do chapéu, que já começa o chapéu, sabe? Então eu devia ter... a gente precisa mesclar bastante essa linha do cabelo mesmo. Tem que espalhar bem a tinta do rosto para fora mesmo. Só que eu espalhei e deixei a tinta muito intensa ainda, muito forte. Eu tinha que ter espalhado e diminuído a intensidade para essa parte que não era mais rosto. Mas ok, deu para salvar, eu acho. Ai, esse azul. Uma pausa para apreciar esse azul. Ai, gente, agora que eu comecei o chapéuzinho dela, eu comecei de um jeito e depois eu meio que perdi a paciência e passei azul em tudo. E depois eu fui sombreando um pouquinho mais as partes, né, mais escuras. Então eu comecei marcando um pouco as sombras e depois eu achei que ia demorar demais para talvez não ter um efeito lá tão especial assim. E depois eu peguei um pincel maior, passei por cima de tudo e depois eu fui marcando mais as sombras já depois do chapéu inteiro azul. E o chapéu dela na série, gente, parece... Não sei se vocês também, né, concordam, mas ela parece um gorrinho com vários círculos de tule azul costurados, né? Então eu tentei só passar um pouquinho dessa impressão. Ficou um pouquinho abstrato, mas eu acho que passou totalmente a ideia do chapéu.
Agora pra roupa, gente, eu passei primeiro um azulzinho pastel bem clarinho na golinha dela, que desce pra aquela parte entre os botões. E eu deixei secar e apliquei máscara para aquarela para preservar essa parte mais, com esse azul pastelzinho para a hora que eu fosse colocar esse azul mais escuro que eu tô passando na roupa, que foram as mesmas cores, os mesmos dois azuis que eu usei pro chapéu dela. Nessa parte aí dos botões, eu achei que eles ficaram muito fortes, né? A cor ficou muito intensa e ficou tudo muito chapado. Então, eu usei uma técnica que se chama lifting, em que a gente vai com um pincel úmido e esfrega um pouquinho, tirando esse pigmento para dar um pouco de impressão de luz nesse desenho. Aí depois eu tirei a máscara para aquarela, vocês veem que ficou bem mais clarinho ali, né, onde eu não queria que ficasse um azul tão intenso. E agora chegou a hora de definir um pouquinho mais, né, os toques finais mesmo do desenho, definir com lápis de cor algumas partes da pele e a pintura tá finalizada. Fiquem aí com os glamour shots da Bruxa do 71. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até o próximo vídeo.